Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos. Convido o vereador Marcos André Moraes para fazer uma leitura do trecho bíblico. Salmo de Davi, número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Coloque em votação a ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça como está. Quem não for, que se providencie, que se levante. Aprovada a sessão. Aqui, diga. Convocação. Ofício Gabinete 195, 2025. Convocação expedida do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente e pesados vereadores, na oportunidade em que os cumprimentamos, vem através do presente solicitar sessão extraordinária para análise das PLs 046, referente ao IP Saúde, e PL 48, referente às demandas de urgência e emergência na Unidade Básica de Saúde. Pedro Santos, prefeito de Campo Novo. Convocação para a sessão extraordinária. Senhores vereadores, pelo presente de conformidade com a necessidade colocada pelo senhor prefeito municipal, através do ofício 195, e ainda em virtude de necessidade de deliberação de matérias oriundas da Câmara Municipal, venho pelo presente convocar vossas excelências para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 12 de junho, às 19 horas, com a seguinte ordem do dia: PL 46, autoriza ao Poder Executivo firmar contrato de prestação de serviço com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos, IP. PL 48, o PLL 09 e o PLL 10. Ficam os vereadores e vereadoras convocados através do WhatsApp, com a presente convocação expedida no grupo da Câmara. Gabinete do Presidente, aos 11 de junho. Ademar Oliveira da Aguiar, vereador presidente. Senhores membros da Câmara Municipal, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o projeto número 46, de 30 de maio de 2025, que dispõe sobre o Plano de Saúde IP. Projeto de Lei 46. Autoriza ao Poder Executivo firmar contrato de prestação de serviço com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos, IP. Pedro dos Santos, prefeito de Campo Novo, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de prestação de serviço com o Instituto de Assistência à Saúde do Estado, na forma de minuta anexa,
visando o fornecimento do serviço de atendimento médico hospitalar, laboratorial, diagnósticos e tratamento, bem como programas e ações específicas para os servidores ativos efetivos, cargos em comissão, seletista, cargos em comissão, contratos por prazo determinado, secretários municipais, conselheiros tutelares, bem como aposentados e pensionistas, vinculados ao Fundo Próprio de Previdência Social do município, que formalmente aderiram ao programa de forma regrada pelo contrato. Artigo 2º. Para a cobertura do plano de saúde, fica o Poder Executivo autorizado a custear 50% do valor do plano individual do servidor, por faixa etária, mais um dependente de sua escolha, cabendo ao servidor a cobertura do restante do plano, mediante desconto em folha de pagamento. Artigo 3º. A responsabilidade pelo custeio de outros dependentes, além daquele referido no artigo 2º, é inteiramente do servidor titular, mediante autorização de desconto em folha de pagamento. Artigo 4º. O servidor em licença para tratar assuntos particulares afastados por reclusão e aos aposentados e pensionistas vinculados ao Fundo Próprio de Previdência Social do município deverão custear inteiramente o seu plano de saúde, sem contrapartida do município. Vou ler de novo, que não entendi. O servidor em licença para tratar assuntos particulares afastados por reclusão e aos aposentados e pensionistas vinculados ao Fundo Próprio de Previdência Social deverão custear inteiramente seu plano de saúde, sem contrapartida do município. Parágrafo 1º. O servidor em benefício previdenciário por incapacidade temporária terá o custeio de 50% sobre o valor do plano individual pelo município. 1 ano de afastamento. Após esse período, deverá custear inteiramente seu plano de saúde, em contrapartida, sem contrapartida do município. Parágrafo 2º. Nos casos específicos, no caput deste artigo, parágrafo 1º, quando não for possível o desconto em folha de pagamento, o pagamento do plano de saúde deverá ocorrer em uma conta bancária, indicada pelo município até o último dia do mês referente ao pagamento. 5º, as despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias das leis de meios vigentes. Vigoram seus dispositivos contrários, especialmente a Lei Municipal número 1425 de 2000. Gabinete do Prefeito aos 30 dias de maio de 2025, Pedro dos Santos. Então, esse projeto aqui tem um parecer. Tem um parecer. Tem uma emenda. Eu vou ler a emenda aqui. Câmara Municipal de Campo Novo, do vereador Ayrton José Guedes. Proposta de emenda ao projeto número 46. Senhor Presidente, nobres vereadores, eu, Ayrton José Guedes, vereador, venho por meio deste propor emenda ao projeto de lei 46, para incluir parágrafo único no artigo 2º. Parágrafo único. O funcionário público que já possuir convênio ativo com o IP Saúde poderá optar pelo novo convênio instituto por esta lei para fazer jus ao custeio de 50% previsto no CAPT, desde que obedecidas as mesmas regras estabelecidas neste artigo. Campo Novo, 12 de junho, Ayrton José Guedes. Então, se alguém quer comentar, eu já vou botar em votação. De repente o Guedes quer comentar essa emenda, que não ficou muito claro.
Boa noite, presidente, então. Cumprimento a mesa diretora, cumprimento aos colegas, o prefeito municipal, que se encontra na casa, o nosso amigo Marcos Carvalho, o Mauro, o observador regional, funcionário da casa, enfim. Presidente, assim, o artigo 2º, então, do projeto de lei aí que vem do Executivo, para a cobertura do plano de saúde, fica o Poder Executivo autorizado a custear 50% do valor do plano individual do servidor, por faixa etária, mais um dependente de sua escolha, cabendo ao servidor a cobertura do restante de seu plano, mediante desconto em folha de pagamento. Então, aqui o Executivo está dizendo que 50% do plano de saúde do IP do funcionário público, né, que está em ativo, está trabalhando, 50% o Executivo vai fazer o custeio. Mais um dependente, né, de sua escolha, né, da família lá, pode escolher o esposo, o filho, né. Claro que esses valores que o IP está cobrando hoje é por faixa etária, né. Então, o funcionário poderá optar mais um dependente, o Executivo também vai pagar 50% por mais um dependente. A minha emenda aqui, eu peço então o parágrafo, eu incluo, né, o parágrafo único, né, da seguinte forma: funcionário público que já possuir convênio ativo com IP Saúde poderá optar pelo novo convênio instituído por esta lei, para fazer jus ao custeio de 50% previsto no caput, desde que obedecido às mesmas regras estabelecidas nesse artigo. O que acontece? Talvez tenha lá na prefeitura, lá no executivo, um funcionário que era aposentado e que por direitos na justiça, acho que alguns voltaram a trabalhar. E o meu caso também que eu digo, né? Eu sou funcionário público estadual e eu tenho o plano de saúde IP. Porém, agora, no meu caso aqui, pelo legislativo, também eu teria direito a 50%, que é a mesma lei que depois a gente vai estar, a nova legislação já está na casa. No caso que eu cito aqui, funcionário antigo, talvez não tenha, mas um funcionário antigo da prefeitura, que voltou por medida cautelar da justiça, que já estava encostado com o IP, que ele tem direito na sua aposentadoria, e ele voltou a trabalhar na prefeitura hoje, então a prefeitura hoje vai custear 50%. Então ele pode abrir mão lá daquele primeiro plano de saúde dele e optar por esse agora que o executivo oferece com 50% de custeio. Não sei se vocês me entenderam. Isso. Porque hoje não é obrigatório o IP, né? Tu pode optar ou não, né? No meu caso, eu já poderia ter saído, né? Já estou há 5 anos fora da brigada, né? Na reserva, eu poderia ter saído. Mas por uma questão de plano de saúde, entendeu? A gente paga e paga caro. E aqui, então, o executivo está oferecendo 50%. Né? Então, mais ninguém para comentar? Coloco em votação a OPL 46. Quem for favorável permaneça. Não. Quem for favorável permaneça como está, mas com emenda. Quem não for favorável ao projeto com a emenda, que se levante. Então está aprovado o PL com a emenda do Ayrton José Guedes. Certo? Entendido? Positivo. PL 48. PL 48. Declara situação de excepcional interesse público na área de saúde e dispõe sobre medidas excepcionais para o atendimento das demandas de urgência na Unidade Básica de Saúde UBS durante o período de interdição
do Hospital de Campo Novo. Pedro dos Santos, prefeito municipal de Campo Novo, no uso de suas atribuições que lhe se conferidas pela lei municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a seguinte lei. É declarada a situação excepcional de interesse público na área de saúde o atendimento das demandas de urgência na unidade de saúde, durante o período de interdição do hospital. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar medidas emergenciais e excepcionais para atendimento das demandas de urgência na Unidade Básica de Saúde, UBS, durante o período de interdição do hospital. Item 1. Utilização da estrutura e dos recursos materiais e humanos próprios e ou terceirizados da Unidade Básica de Saúde, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Item 2. Implantação do serviço de plantão fora do horário de trabalho normal da UBS e noturno, bem como 24 horas aos sábados, domingos e feriados. 3. Provimento de pessoal necessário para o atendimento das demandas em turno integral na forma do inciso 1. 4. Provimento de eventuais equipamentos necessários para o atendimento das demandas. Artigo 3º. Para o provimento do pessoal necessário para o atendimento das demandas, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a constituir equipes formadas por um médico de plantão de sobreaviso, um enfermeiro ou enfermeira, um técnico ou técnica e enfermagem por plantão presencial. Parágrafo 1º. O plantão médico de sobreaviso se dará nos turnos de 19 horas às 7 horas das segundas às sextas-feiras e nas 24 horas dos sábados, domingos e feriados. Parágrafo 2º. O plantão presencial de enfermeiro e técnico de enfermagem se dará nos turnos de intervalo da jornada normal da UBS e das 19 horas, das 7 horas do seguinte dia, das segundas às sextas e nas 24 horas no sábado, domingo e feriado. 4º. Fica instituída a verba plantão de natureza remuneratória a ser pago aos servidores do quadro do município que exercerem plantões presenciais ou de sobreaviso nos termos desta lei, nos seguintes valores: observada a proporcionalidade da carga horária e as disposições legais aplicáveis. 1. Enfermeiro, R$ 380 por turno de 12 horas de plantão, presencial cumprido. Item 2. Técnico em enfermagem, R$ 300 por turno de 12 horas de plantão presencial. 3º. Médico, R$ 650 por turno de 12 horas de plantão em regime de sobreaviso cumprido. Parágrafo 1º. A verba plantão é de natureza remuneratória e, no caso de provimento por servidores, é sujeita à incidência de contribuições previdenciárias, imposto de renda retido na fonte e demais encargos legais e não se incorpora por fins de férias e gratificação natalina. Parágrafo 2º. Compete à Secretaria Municipal de Saúde elaborar e manter atualizada a escala de plantões de modo a assegurar a continuidade dos serviços. Parágrafo 3º. Para os plantões realizados nos turnos de intervalo das jornadas normais da UBS, poderá ser instituído banco de horas para fins de compensação, conforme regulamentação própria. 5º. Em caso da impossibilidade de provimento das demandas de pessoal através dos servidores do quadro, estas poderão ser parcialmente ou integralmente providas através de terceirização, com pessoa jurídica ou até mesmo física,
inclusive por dispensa de licitação em razão da emergência, adotando os mesmos valores estabelecidos nos incisos 1 a 3 do artigo 4º, e sujeitam-se a incidências legais aplicáveis na forma da lei para pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Artigo 6º. Fica o município autorizado a adquirir de forma emergencial insumos, materiais e medicamentos necessários para garantir a adequado funcionamento dos plantões de urgência e emergência de que trata essa lei. Artigo 7º. Para efeitos desta lei, o marco inicial para qualquer despesa, contratação ou pagamento autorizado será o dia 5 de maio de 2025, data em que o município foi oficialmente comunicado da interdição do Hospital de Campo Novo e iniciou em caráter emergencial os atendimentos de plantão junto à Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo único. Todos os efeitos administrativos e financeiros decorrentes desta lei terão como base a data referida no caput, independentemente da data de sua publicação da presente norma. Artigo 8º. Durante o período de realização dos plantões e sob avisos, nos termos desta lei, não será devido o pagamento de horas extras, adicionais aos quaisquer outras complementações de valores executados a valor fixado por plantão e sob aviso, efetivamente trabalhado. Artigo 9º. Enquanto perdurar a interdição do Hospital de Campo Novo, ou até que os serviços hospitalares estejam plenamente restabelecidos, conforme a avaliação técnica da Saúde Municipal de Saúde e Coordenadoria Regional de Saúde, ficam suspensos os contratos, convênios, termos aditivos e quaisquer repasses financeiros autorizado por lei municipal e referida entidade hospitalar. A referida entidade hospitalar. Parágrafo único. Os custos decorrentes da execução desta lei serão suportados pelas dotações orçamentárias originalmente destinadas aos repasses suspensos, devendo os valores ser readequados internamente no orçamento municipal. Artigo 10º. Em razão de seu caráter indenizatório, os valores recebidos pelos profissionais a título de plantão e sobre aviso não se incorporarão à remuneração dos servidores por nenhum efeito, inclusive para cálculo de férias, 13º, aposentadorias ou pensões. Artigo 11º. Fica revogada a Lei Municipal 2.672, de 21 de maio de 2025. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pedro dos Santos, prefeito municipal. Eu queria aqui, essa lei, ela é parecida com a lei, com o projeto de lei 40. Eu queria botar em votação o recebimento desta lei para nós votar ela. Vocês concordam em receber essa lei? Esta lei que chegou agora, que eu li. Projeto de lei. Concordam em receber? Eu vou adiante. Então tá, recebido o projeto de lei pelos todos os vereadores. Então aqui eu vou ler, eu tenho uma emenda da Fernanda que eu vou ler aqui para nós votar com emenda ou sem emenda. Câmara Municipal de Campo Novo, da vereadora Fernanda Bezolin Vieira, ao senhor presidente Ademar Oliveira da Aguiar, proposta de emenda do projeto de lei 48 de 2025. Senhor presidente e nobres vereadores, eu, Fernanda Bezolin Vieira, vereadora, venho por meio deste, por emenda ao projeto de lei 48 de 2025 para suprimir seguinte parte do artigo 9º do projeto de lei 48 de 2025. É suprimir o que diz a supressão. E quaisquer repasses financeiros autorizados por lei municipal
à referida entidade hospitalar. Justificativo. A supressão tem como objetivo preservar a possibilidade de repasses eventuais e vinculados, que possam se mostrar necessários à continuidade de serviços mínimos ou obrigações legais que não sejam diretamente relacionados ao objeto de sua suspensão geral, estabelecida no caput do artigo. Campo Novo, 12 de junho, Fernanda Bresolim Vieira. Foi entendido a emenda dela? Então, assim, antes passou aquele projeto 46, né? Antes, né? Era. Antes de botar aqui a votação, eu queria pedir as comissões, só para não ter problema futuro, eu queria que as comissões falassem ao vivo se aceitam o projeto 46. Se as comissões aceitam. Aí, não, o projeto com a emenda. As comissões não tem problema de aceitar. Não foi para as comissões. Entendeu? Ela veio como urgência extraordinária. Então, não, na verdade, não precisaria ir para as comissões. Mas só para evitar futuros processos, eu pediria para as comissões se esse projeto pode ser votado hoje. Todos os projetos, na verdade. Eu não vejo nada de irregularidade nem ilegalidade aqui, né? Então, acho que o projeto está apto a ser votado com a emenda. Isso que eu queria escutar. Show de bola. Pode falar. Quem quiser se falar pode estar à disposição. Presidente Aguiar, os nobres colegas vereadores, as nobres colegas vereadoras, vamos aproveitar o máximo tempo hoje, já que é dia 12, todos os colegas têm compromisso depois. Então fica minha saudação aqui aos servidores municipais, ao Marcos, do Observador, ao nosso querido lá da assessor de imprensa, o Diego, e o Marcos Carvalho, colega servidor, ex-secretário de saúde aqui de Campo Novo, e também externar a presença aqui do nosso prefeito municipal, prefeito Pedro. A nossa comissão também entende e não vê problema nenhum de receber o projeto. Até porque o projeto ele não seria uma novidade, ele está reformando o projeto 40 que nós já votamos, né? Só que agora ele veio mais completo, praticamente é o mesmo projeto, né? Então não vemos problema nenhum, presidente, pode receber. Uhum. Temos junto e misturar. Presidente, eu preciso me expressar aqui, né? Referente, então, ao projeto 48. Quero cumprimentar o presidente, meus colegas vereadores, o prefeito, ao Marcos Carvalho, que está aqui, aos servidores da casa e imprensa. Eu preciso me expressar aqui referente a esse projeto de lei, porque nós conversamos sobre o projeto 40, né? A gente teve uma reunião ali, que inclusive eu participei, mesmo não sendo das comissões, tentei expressar minha preocupação referente ao projeto 40, e nós somos pressionados dentro dessa casa a votar o projeto 40, sem parecer, sem comissão, sem nada. Chegou, votou e deu. Né? Tem um áudio aqui, porque eu insisti no parecer jurídico da Enleges, não tenho parecer ainda, mas eu pedi para a Camila, então, me dar que pelo menos o assessor jurídico da Enleges mandasse um áudio. E aqui ele está sendo claro, eu vou colocar depois no grupo, eu acabei esquecendo, mas aqui ele está sendo claro que o projeto 40 é inconstitucional. E aqui veio, então, a prova disso no artigo 11 do projeto de lei 48, revogando a lei municipal, que foi promulgada, mas não foi publicada. Então, porque ela estava errada. Né? Então, aqui eu já faz muitos anos que eu venho falando sobre projeto de lei que entram com urgência, com regime de urgência. Anos, os colegas que estão aqui já sabem que eu sempre estou batendo na mesma tecla. E aqui está uma prova disso, que a gente tem que ter muito cuidado com os projetos com regime de urgência. E esse projeto 48, se tivesse vindo somente ele agora, nesse momento, ele seria realmente uma urgência, porque é saúde, porque é o servidor que estão cansado de trabalhar lá no posto de saúde, que a gente sabe que deve estar sobrecarregado para eles, pelo menos receber, então, o que eles estão trabalhando lá, que é justo,
Se esse projeto tivesse entrado, tivesse ido para as comissões, a gente teria daqui a pouco identificado esses problemas. O meu colega Marcos questionou a secretária de saúde aquele dia aqui. O que ela fez? Ela disse que iria parar os atendimentos no posto de saúde e ia colocar a culpa nos vereadores. Agora nós aprovamos uma lei errada e no áudio está bem claro dizendo que o problema é de quem? O problema dos vereadores que votaram um projeto inconstitucional. Agora esse projeto veio para corrigir. Era isso que a gente estava querendo dizer aquele dia nas comissões. E agora foi revogada, então, uma lei que ela não foi nem publicada. E agora veio aqui com um projeto de urgência, que realmente é, né? Então, assim, e falando de novo sobre o hospital, que esse projeto de lei aqui fala sobre o hospital, né? Eu vi que foram cortar grama no hospital lá, muito bom, deveriam ter feito isso mais vezes, né? Mas foram a Porto Alegre, inclusive nosso colega está lá, eu vi que a secretária foi também, o diretor do hospital foi também, com a ajuda do vice-prefeito de Três Passos, estão lá para procurar uma solução para o nosso hospital, mas eu não entendo, né? Todo esse esforço de todo mundo, e vem um projeto de novo, que daí eu vou falar da minha emenda aqui, que na verdade não é minha, né? Que nós conseguimos conversar aquele dia, então, nas comissões. Então, ela já é uma emenda. Veio o projeto novamente dizendo que era para suspender quaisquer repasses financeiros que seriam mandados para o hospital. Né? Então, aqui, que nem eu disse outras vezes, o hospital já está nos últimos suspiros, né? Então, a gente aprovar um projeto dizendo isso, eu acho que não é justo. Mas, enfim, está feita a minha emenda aqui. E quero reforçar novamente que nós precisamos discutir projetos aqui dentro, nós precisamos sentar. Não é tudo que vem do executivo que está 100% certo. Eu não estou aqui julgando ninguém, dizendo que o prefeito tem a verdade, nós temos a verdade, não. É sentar e discutir, e analisar com o jurídico e com tudo que for preciso, para nós fazermos uma coisa correta. Obrigada, senhor presidente. Então, como o projeto foi aceito por todos, como era parecido com o 40, parecido, não igual, então coloco em votação o PL 48 com a emenda. Quem for favorável com a emenda, permaneça como está. Sim, eu botei a... Eu já botei o uso da palavra. Só a Fernanda quis falar. Obrigado. Senhor presidente, a questão do projeto de lei que chega nesta casa aqui é um projeto que vem num momento de excepcionalidade na saúde de Campo Novo. Eu, desde que me conheço por gente em Campo Novo, é a primeira vez que eu vejo o hospital fechar. O hospital sempre vem ruim das pernas, vem fraco, vem precisando do apoio da comunidade, principalmente só funciona por causa do apoio do Executivo Municipal, senão já teria fechado há muito tempo. E no momento, é um momento muito perigoso para externar qualquer opinião pessoal, tentando ser o mais justo possível nessa questão de saúde pública de Campo Novo. É público e é notório que a administração do hospital, que continua na administração, cometeu alguns erros lá, teve algumas dificuldades na condição e acabou acontecendo essa intervenção da 17ª. Hoje, a comunidade, da maneira que ela está sendo atendida no posto de saúde, se você for fazer uma pesquisa pública na cidade hoje e perguntar para as pessoas, você quer voltar a ser atendido pelo hospital ou você quer continuar sendo atendido como está no posto de saúde? Eu arriscaria, posso errar, que a comunidade vai dizer que está melhor hoje a saúde sendo atendido ali no posto. Que melhorou, temos mais técnicos, temos mais enfermeiros, temos médicos, temos remédio, tem atendimento, tem ambulância. Então, mas nós temos que pensar muito calmamente que nós não podemos deixar fechar o nosso hospital.
Isso é uma excepcionalidade. Aquele dia da audiência pública, o promotor de justiça foi bem claro, analisando o trabalho da secretária de saúde de Campo Novo. Ele disse que a saúde hoje está melhor ali no posto do que antes lá com o hospital. Mas sem a ajuda da comunidade e principalmente nesse momento de urgência, sem a ajuda da administração e da Câmara de Vereadores, principalmente aportando aquela conversa que tivemos aqui, de colocar 20 mil reais por mês lá, eu acredito que o hospital não reabre. Então, por isso também a emenda da vereadora Fernanda, para não fechar totalmente a porta para haver uma possibilidade jurídica, né, de ser possível aportar esse dinheiro que seria descontado do 10º da Câmara. A outra questão, esse projeto de lei, ele reforma o projeto 40. Era um momento de que todo mundo estava preocupado, todo mundo estava nervoso, todo mundo queria resolver rápido as coisas, mas quando você dá uma ideia, você não se torna inimigo. E às vezes me assusta que alguns colegas, quando você discorda, porque o colega derruba a ponte. Ele bota fogo na ponte. Ele esquece que amanhã ou depois aquele vereador que tem uma ideia divergente vai ser companheiro de novo no próximo projeto. E a administração do Pedro tem um costume muito bonito aqui, tem uma tradição de colocar nos projetos assim: os senhores vereadores e as senhoras vereadoras saberão aperfeiçoar o projeto. Então o executivo aceita a ideia dos vereadores, né? E me parece que aquele dia, na pressa, ali nós cometemos alguns erros. Que se tivesse estudado uma semana a mais, sentado uma semana a mais, podia ter chegado. Porque eu imagino hoje a cabeça da secretária de saúde trabalhando naquele fervo lá. Os vereadores José Araújo sabe. O colega que está aqui, Marcos Carvalho, foi secretário de saúde. Aquilo, inclusive, tem estudos que secretários de saúde são grandes propensos a entrar em depressão devido ao excesso de trabalho e de problema, que só vai gente com problema lá, né? Vai doente, vai drogado, vai estressado, vai mal amado, acaba tudo caindo lá na saúde. Agora imagina administrar tudo isso. Mas não é a secretária de saúde que faz o projeto, é uma equipe que tem na prefeitura. E às vezes, quando você diz que você quer melhorar, você não está contra a Elisandra. Você está querendo que aqueles servidores contratados que estão lá fazendo o projeto botem um pouquinho mais atenção no que eles estão fazendo, considerando que tem uma secretária que está se esforçando pelo nosso município, né? Então, isso que às vezes algum colega tem que entender, né? Que você discordar, você não está se tornando adversário, você tem uma ideia diferente. Eu voto favorável ao projeto, os colegas lá precisam receber. A folha já está aí, a partir de amanhã já começa a fechar a folha na prefeitura, né? Para poder, a partir de segunda, ir para a contabilidade. O pessoal tem que receber, inclusive, desse mês que passou, que não deu tempo, né? A emenda da Fernanda também é uma maneira de não fechar a porta para ver se juridicamente é possível socorrer o hospital. E fica um pedido aqui desse velho vereador aqui: se nós não atender o hospital nessa urgência, com aqueles 20 mil reais que foi conversado aqui, o hospital não reabre. E depois de fechar, é só ver a luta do Braga ali, né? Eu aproveitei botar o assunto do hospital, e a sessão é extraordinária hoje, mas porque entra dentro do assunto do projeto, senão não poderia falar que é um assunto separado, né? Mas os colegas entenderam. Presidente Aguiar, meu voto é favorável. Coloca em votação. Presidente, por gentileza, me concede um minuto? A gente vem conversando, né? E quando a gente ouve declarações dos colegas aqui, a gente relembra de algumas coisas, né? E concordo com o meu colega Marcos aí, então, que, como ele falasse ali, o projeto 40, né? Que agora o prefeito revogou, né? O executivo revogou, né? Mas, como o Marcos falasse, no âmbito ali, na situação que a gente quer, às vezes, resolver, né?
E eu acho que o projeto não veio errado para cá. Não veio. Compete ao executivo encaminhar projetos de lei para fazer o gerenciamento, então, das secretarias. Então, eu acredito sim, na minha tese, não veio errado o projeto. O projeto veio correto. Agora, o prefeito, olhando que lá atrás aquele projeto não era tão viável para suprir conforme as demandas da secretaria, ele revogou em tempo hábil. Então, não vejo nada errado aqui. Compete a ele encaminhar os projetos, compete a ele legislar sobre as secretarias, compete a ele revogar. Não vejo nada de situação errada nesse projeto, 40, que foi revogado, então, pelo prefeito aqui. E digo assim, ainda bem que hoje vem um projeto, então, com todas as adequações necessárias para dar o bom andamento, né? Então, também, desde já, concordo também com a emenda da colega ali, acho que é bem colocado nessa situação. Pela situação do hospital, então, que vem, que todo mundo quer que realmente abra, e a gente quer, realmente, todo mundo quer. Enfim, presidente, eu digo que o projeto está apto a ser votado também, e já antecipo meu voto aí, que sou favorável. Eu quero a palavra um pouquinho. Obrigada e boa noite a todos. Verificando assim e me somando com as palavras do Marcos, a Fernanda, a emenda, sou favorável. E quando a comunidade diz assim que tá bom, é claro que no momento desse desespero que o hospital está fechado, vamos supor, né, a comunidade está sentindo que é melhor, porque ali ele se sente seguro que tem todo o atendimento. Mas a gente sabe que isso é até um tanto, até um espaço limitado, até porque a lei vigente, né, o posto de saúde não tem condições, porque tem que ter dentro da legalidade e da ética, criança separado, idoso, tudo isso, todos os requisitos que a saúde exige. Então, isso ali é uma emergência, é paliativo, né? Nós queremos que o hospital continue aberto, e eu acredito, sim, e a gente sabe que dá vontade do prefeito de que esse hospital se mantenha aberto, vai sair mais barato, me desculpe a palavra mais barato, mas é isso, e que também a comunidade, nós não podemos olhar só ou dizer que vai ser um dinheiro botado pelo ralo. Nós temos que ver que a comunidade precisa de amparo. Quando ela vem para o posto de saúde, faz a sua consulta, mas o hospital ampara a família. Se eu tiver que internar um filho, que o hospital possa atender, que seja dentro da ética médica, da solicitação. Isso vem trazer um benefício de bem para a comunidade. Então, é por isso que as pessoas se sentem seguras no hospital e não vêm sobrecarregar o posto de saúde, que o posto de saúde, a nossa unidade básica, é para fazer, sim, o trabalho básico, 50% preventivo e 50% curativo. E daqui a pouco se apega só no trabalho mais curativo, e a prevenção, que é tão necessária, acaba ficando de lado. Então, eu sou favorável, sim, à emenda com a Fernanda, como a gente já tinha conversado nas comissões, e esperamos que a administração se sensibilize e veja o que vai ser melhor, sim, para toda a comunidade. Muito obrigada. Então, como foi recebido o projeto, que é parecido com o 40, que veio acertado, na verdade, veio corrigido, veio conforme teria que ter vindo. Então, como nós aceitamos ele, como parecido, coloque em votação o PL 48 com a emenda. Quem for favorável, permaneça como está. Quem não for favorável, que se manifeste. Aprovado. Aprovado por todos. Tá.
rapidamente, o meu pedido é para o observador regional, para o Marcos, o pessoal que está nos assistindo através do Facebook, eles estão reclamando que está com pouco volume nas casas, se fosse possível aumentar, tá, Marcos? Obrigado pela tua atenção. Obrigado, presidente Aguilar. Isso aí, Marcão. Agora tem um projeto de legislativo, que é o 9. Autoriza o Poder Legislativo firmar contrato de prestação de serviços com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado, o IP. Então, esse projeto é praticamente o mesmo do Executivo. Então, eu não vou ler de novo para não repetir. E a emenda também é a mesma, né, de Guedes? A emenda também do Guedes é a mesma do Executivo. Então, todos estão cientes. Eu vou botar em votação, que é o mesmo. Coloque em votação o PLL 09/2025. Quem for favorável, permaneça como está, com a emenda. Quem não for, que se levanta. Aprovado o PLL com a emenda. Pessoal, tem um projeto aqui para criar um cargo. Projeto de Legislativo 10, de 10 de junho de 2025. Cria cargo e altera disposições da Lei Municipal 2308/2019 e da outras providências. Ademar Oliveira de Aguiar, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande do Sul, dá uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1. A tabela do artigo 6º da Lei Municipal número 2308/2019 passa a ser a seguinte redação. Técnico Legislativo, número de cargo 1, nível de instrução, ensino médio, padrão 6. Técnico Legislativo, ensino médio, padrão 6. Serviços gerais, 1 funcionário. Ensino fundamental, padrão 1. Então, na verdade, nós estamos criando mais um cargo. Um cargo legislativo. Tem 3, que são os 3. É o Diego, a Mari e mais um. Tem que votar. Entendeu? Se tivesse mais, tinha que botar mais funcionários, mas não tem, só tem 2 funcionários. Então, eu vou criar mais um. Isto aqui, ó. Sabe por que nós estamos fazendo? Porque nós temos que fazer o concurso público, ou não. Tem que ser 180 dias antes do fim do mandato. Então vai encerrar agora no fim do mês. Então, por isso que nós fizemos essa lei para criar esse cargo. Criar o cargo. Está criado o cargo, depois o Guedes, o Marcos, o Juca, que vão dar prosseguimento do concurso. Claro, se deve fazer o concurso esse ano, eu vou fazer. Muito tranquilo. Me entenderam? Eu vou botar em votação. Presidente. E essas comissões também aceitar. Tá? Deu Guedes, depois fala e já fala aceitando ou não. Presidente Aguiar, a nossa comissão também recebe sem problema nenhum o presente projeto de lei legislativo. E eu tenho uma das questões que eu tenho comigo um dos grandes erros da Câmara, e o colega vereador José Carlos de Araújo também era companheiro aqui naquela época, foi ter extinguido os 3 cargos que nós tínhamos aqui na Câmara naquela época, que eram cargos de confiança. E eu até entendo que devemos criar o cargo. E daí eu tenho uma discordância com o meu presidente do sindicato, o professor Juarez, que geralmente está aqui, mas hoje não está. E a minha ideia é que esse cargo seja escolhido através de CC, já que vai assessorar o presidente da Câmara. Que se crie, então, a vaga, e depois, para preencher a vaga, vai ver a possibilidade jurídica, como é que funciona,
E daí cada presidente, em cada ano, indica o seu CC para trabalhar aqui. Eu acredito que esse projeto não tem nada a ver com o CC, entendeu? Só cria o projeto. Só criar Para nós criar um CC, podemos fazer, entendeu? Que nem a prefeitura faz lá. Entendeu? Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui cria o projeto e fica criado. o cargo. Cargo, é. Isso, o cargo. Falei projeto? Esse não é o cargo da Mari? Não, não, é um cargo. Aqui, Tá. aqui não fala em Mari nem Maria, nada. Sim, nem Marinês. Nem Marinês. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, coloque em votação ou alguém. Tá. Presidente, o senhor, aqui a Câmara está criando um cargo técnico legislativo. Isso aí. Técnico legislativo, né? Técnico legislativo, que será de ensino médio. Padrão de vencimento 6. Deixa eu ler aqui o justificativo. O presente projeto de lei legislativo visa criar cargo no plano de carreira, haja visto a extinção do cargo de auxiliar de secretaria, acrescentar mais uma classe no plano de carreira, haja visto que a redação existente está inadequada, pois o tempo de serviço dos servidores hoje é bem maior do que 30 anos. Então, por isso que estão criando um novo cargo. Aguiar, esse projeto está entrando hoje, né? Eco. Tá, não tem como ele ficar nas comissões? Por causa que eu Pode, nós votar segunda então. Tá, porque eu Show. estou pensando que nós deveríamos, então, já que vamos criar um cargo, criar o cargo de contador. E de contador. E aguardar o dito concurso. Tá, mas daí tem que fazer outro projeto, né? De contador, daí. Isso? Isso, pois é. Tá. Mas se puder nem- deixar que para nem- segunda-feira, Pois é, mas ele tem que fazer o projeto. Pode ser de contador, que Nós nem o estudar Marcos isso. falou de CC, né? Depende de vocês. Por mim, é vocês que vão votar. é como não é urgência, vamos deixar nas comissões. Eu acredito que não Tá, tem- beleza. Fique nas comissões o PLL 10. Não havendo mais oradores nem matéria a ser tratada, ficam convocados os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária no período legislativo 2025, a ser realizada dia 16 de junho às 19 horas. E, negando o nome de Deus, encerra os trabalhos.